Boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para a tua vida e para a tua casa. Nós nos reunimos mais uma vez para cultuar e adorar o Senhor. E nós somos a Igreja Batista de Bom Retiro, Curitiba, Paraná. O nosso endereço é a Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. E você que nos escuta aí na sua casa, eu quero dizer que nós estamos realmente com muitas saudades. Saudades de você, saudade de abraçar, de estar junto, de adorar o Senhor aqui. Mas em breve tudo isso vai passar, essa pandemia vai cessar e nós vamos ter essa oportunidade de estarmos juntos adorando ao nosso Deus. Mas agora eu quero te convidar nesse momento a você dar um like aí nessa mensagem, compartilha nas tuas redes sociais, convida realmente os teus amigos, teus familiares, para que eles possam ouvir uma palavra de Deus nessa noite, que vai transformar com certeza a tua vida, vai transformar a vida das pessoas que vão escutar e vai transformar a tua família. E nós temos ministrado nesse último mês, hoje é a sexta ministração, nós temos ministrado sobre o Deus da família, e hoje eu quero falar sobre destruindo maldições familiares. A gente escuta muito sobre maldição hereditária. Pastor, como é que eu quebro maldição? Como é que eu me livro das maldições? Quem que mandou a maldição? Foi Deus que mandou? Foi o diabo? E eu estou aqui nessa aflição, pastor, eu não sei o que fazer. E a gente quer trabalhar um pouquinho o que a palavra de Deus diz a respeito de maldições na minha vida, na tua vida. Quando que elas chegam? Como que elas chegam? Por que que as maldições nos alcançam? Por que que elas chegam na nossa vida? Mas antes de nós irmos para o texto, vamos orar. Eu quero te convidar para orar nesse momento. Se coloque realmente na presença de Deus. Peça para o Espírito Santo tirar do teu coração toda a ansiedade, toda a preocupação. Que Ele te leve para um lugar de cura, de transformação, de intimidade com o Pai nessa noite. Vamos orar, Senhor Jesus. Eu quero colocar agora os amados, os teus filhos amados que estão nos escutando nessa noite, Pai. Que o teu Espírito Santo possa abençoá-los agora com uma palavra que gere vida, que gere esperança, que tire eles desse lugar de sequidão, que tire eles desse lugar de tristeza, que tire eles desse lugar, ó Pai, de falência, de fracassos, ó Pai, e os levem agora a viver, e os leve a viver agora a plenitude do que o Senhor tem para a vida deles. Que eles possam ser cheios da presença do Senhor nessa noite. E que o teu amor, Pai, possa ser transbordado nessas vidas, ó Pai. E que eles possam sentir o toque sobrenatural do Senhor. E que eles possam romper com maldições, com cativeiros, ó Pai, com maldições familiares que seguram, têm prendido essas vidas. Essa noite seja uma noite realmente de libertação e de cura da parte do Senhor. Em nome de Jesus, amém? Amém? Agora você pode se assentar aí no teu sofá, na tua cadeira, e realmente se preparar para aquilo que Deus vai falar. Então o tema que nós colocamos é destruindo maldições familiares. E eu queria começar lendo o texto de Deuteronômio, capítulo 11 para você. Do verso 26 até o verso 28. E o texto diz assim, a palavra do nosso Deus. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, ou se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhe estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguir deuses desconhecidos. O texto por si só, ele é bem claro o que Deus está dizendo aqui no livro de Deuteronômio. Ele está deixando bem claro, olha, eu coloco diante de vocês a bênção, eu coloco diante de vocês a maldição. E vocês têm que escolher o que vocês querem, mas terão maldição se vocês me desobedecerem, mas terão bênção se vocês obedecerem os meus mandamentos, os meus preceitos, as minhas leis. E tudo isso Deus está dizendo para que vocês se afastarem do caminho. Ou seja, muitas vezes nós nos afastamos do caminho do Senhor, nós nos afastamos da presença do Senhor, nós nos afastamos muitas vezes da igreja. E isso traz consequências sobre a minha vida, isso traz consequências sobre a tua vida. E a maldição chega sobre as nossas vidas. E ele diz assim, ele termina o texto dizendo, para seguir a deuses desconhecidos. Quantas vezes nós pecamos, quantas vezes nós idolatramos alguma pessoa, idolatramos algum bem, idolatramos uma denominação, e isso traz consequências, isso é um Deus estranho. Tudo aquilo que nós tentamos colocar para
para substituir Deus, colocar no lugar de Deus, eu quero te dizer que é idolatria, e isso é tentar seguir e servir a deuses estranhos. E isso traz consequências. Trouxe na vida do povo de Israel, trouxe e traz na minha vida e na tua vida. A maldição que alcança, em primeiro lugar, pastor, o que é maldição? Qual é o significado de maldição? Ato ou efeito de amaldiçoar. A maldição é o ato ou o efeito de amaldiçoar. Palavras com que uma pessoa deseja que advenham males a outra. Praga, desgraça, fatalidade. A maldição caiu sobre o infeliz. Então a maldição que alcança, o que é o significado de maldição? É amaldiçoar. É trazer realmente um efeito através de palavras que venham trazer o quê? Uma desgraça e uma fatalidade. Eu quero te dizer que você está escutando nesse momento essa palavra, talvez a tua família se encaixe nisso, a tua vida se encaixe nisso, em vários momentos de fatalidade, de desgraça, de maldição, de perseguição, de males, de pragas que alcançam a tua vida, que alcançaram lá desde dos teus pais, dos teus avós, e eles têm realmente acontecido na tua vida. E têm trazido dor, trazido sofrimento sobre a tua vida. O que a Bíblia fala agora de maldição? Maldição na Bíblia. Maldição é uma palavra bíblica. Eu quero que você entenda isso. Maldição está na Bíblia, sim, é uma palavra bíblica. O significado bíblico de maldição e o contexto é o povo da aliança. O significado da maldição nós vamos ver daqui a pouco, mas esse contexto dessa palavra maldição, ela está aplicada a qual? Ao povo da aliança. Era o povo de Israel, mas hoje quem é o povo da aliança? Eu faço parte da aliança, você faz parte da aliança. Então nós que fazemos parte dessa aliança, nós estamos inseridos nesse contexto do povo da aliança. Nós temos uma aliança com Deus que foi conquistada através do sacrifício de Jesus na cruz. Então eu e você passamos a fazer parte dessa aliança. Então nós fazemos parte desse povo. Então essa palavra de maldição e essa palavra de bênção, ela chega sobre a minha vida e ela chega também sobre a tua vida. A maldição também na Bíblia serve para quê? Para denunciar o quê? A desobediência do povo. A maldição, então ela vem denunciar o quê? Uma desobediência de uma pessoa, de um rei, de uma nação, de uma cidade. Ele vem para realmente denunciar aquilo que está sendo feito que desagrada a Deus. A base da maldição é o castigo, é a repreensão. É uma das bases da maldição, então é o castigo e a repreensão. O princípio da maldição é divino e não demoníaco. Muitas vezes, muitas pessoas nos procuram e elas dizem, pastor, veio sobre mim uma maldição, veio sobre mim uma maldição hereditária, veio sobre a minha linhagem, sobre a minha geração. Eu quero te dizer que isso é uma influência satânica. Nós não entendemos maldição como sendo algo hereditário, porque se for hereditário, meu irmão, quer dizer que não tem o que fazer. Vai ser assim, porque está escrito que será assim, mas não é assim. Deus não funciona desse jeito. Deus, ele dá a oportunidade da gente obedecer e da gente desobedecer. Então, o princípio da maldição é um princípio divino, ela não vem, como muitas pessoas pensam, de Satanás, mas ela vem do próprio Deus, para nos alertar, para nos orientar, para chamar nossa atenção, para que a gente possa voltar para o caminho de Deus. Esse é o propósito da maldição quando ela chega sobre a nossa vida. A maldição ainda na Bíblia. A maldição vem primeiramente para alertar. Lembra que eu falei? Então a maldição tem o primeiro objetivo dela é alertar. Chamar a atenção. Chamar a atenção para aquilo que está errado. Em segundo lugar, a maldição vem também para corrigir. Ela vem para nos corrigir. Em terceiro lugar, ela vem para castigar. E em último lugar, ela vem para destruir. Preste atenção no que está sendo falado. Eu peguei isso aí do livro do pastor Cote, Pastoreamento Inteligente, ele fala sobre maldição. Então a maldição vem para alertar. Quando a maldição chega sobre a minha vida e a tua vida, eu quero te dizer que Deus está trazendo como um sinal de alerta. Quando você está no teu carro, que você está dirigindo, aquele sinal que fica laranja, amarelo, não é para você acelerar não, meu irmão, para você passar, é para você ter alerta, é para você estar em alerta. Então a maldição quando chega, ela vem realmente com esse primeiro objetivo, é alertar. Mas ela também vem para quê? Para nos corrigir. Nós estávamos numa rota e agora nós estamos indo numa rota contrária. Nós estamos agora nos envolvendo com o pecado e agora essa maldição ela vem para nos corrigir. Em terceiro lugar, ela vem realmente com forma de castigo. Lembra na vida de Davi, que peca com Betseba, e Natã vem confrontar, você matou meu servo, Urias.
E agora a espada de Amon não vai se afastar da tua cabeça. Trouxe consequência, ele perde aquele filho. Então vem o castigo sobre ele. Deus alerta ele, Deus corrige ele, Deus alerta a tua vida, Deus corrige a tua vida. Mas isso às vezes não é o suficiente. Infelizmente, eu e você, muitas vezes, nós não entendemos os alertas de Deus e a correção de Deus. E aí nós vamos para o outro estágio, que é o estágio do castigo. E daí a gente corre para Deus. Deus está doendo, está muito difícil. O Senhor está me corrigindo com muito... O Senhor está sendo muito severo na correção. E por último vem para destruir. Deus ele vai dizendo para a gente sobre a maldição. Lembra de Sodoma e Gomorra? E último vem para destruir. E a Bíblia vai usar algumas palavras para identificar a maldição. E eu queria rapidamente passar por algumas dessas palavras. Existem então cerca de 6 palavras no hebraico para descrever tipos de maldições e 4 no grego. A primeira palavra que eu queria trabalhar com você nesse momento é alá. É a expressão bíblica usada para descrever a maldição advinda da quebra da nossa aliança com Deus. Então, quando essa palavra alá aparece como maldição, ela vem no sentido de nos lembrar o quê? Que houve uma quebra da nossa aliança com Deus. Maldição é o resultado de um pecado onde a raiz de tudo é o quê? A desobediência. Então a maldição é o resultado de um pecado. Um pecado que nós praticamos, ela vai trazer um resultado. E o resultado, muitas vezes, é uma maldição, que vem através da raiz do quê? Da desobediência. Então nós desobedecemos a Deus. Deus está dizendo, não faça isso, não se envolva, não faça essa aliança, não vá nesse lugar, não se case, não aceite esse suborno, não se corrompa, e eu e você nós vamos quebrando a aliança que nós temos com Deus. Então o resultado é um pecado, onde a raiz tem o quê? A desobediência, então chega a maldição. O que diz Deuteronômio 28:15? Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, e não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Olha só o que o texto está dizendo. Que se a gente não cumprir os mandamentos, os preceitos da palavra de Deus, os estatutos que hoje Ele tem nos ordenado, então virão todas essas maldições sobre ti. Então se elas vão vir é porque elas vão nos alcançar e te alcançarão, o texto está dizendo. Não tem como fugir da maldição, não tem como você quebrar a maldição. É isso que eu quero que você entenda nessa noite, porque o texto está bem claro, o texto está dizendo que essas maldições virão sobre ti e te alcançarão. Por causa da desobediência. Mas quando que a maldição vem, pastor? Ela vem por causa do pecado, por causa da desobediência. Então elas vão nos alcançar. Talvez você esteja vivendo derrotas, fracasso, uma vida de maldição inteira. Uma família inteira vivendo debaixo de um jugo de maldição, porque desobedece a Deus, porque vive no pecado, porque foge da presença de Deus, porque desobedece os mandamentos de Deus. Consequências do pecado. A maldição, então, ela vem com consequência do pecado. Não te prostrarás diante dele, nem te prestarás culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Sou Deus zeloso, que castiga os filhos, olha só, pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, daqueles que me desobedecem. Êxodo 25. A palavra do nosso Deus é muito clara. Eu castigo os filhos pelos pecados dos pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. As consequências do pecado podem alcançar os filhos, podem alcançar os nossos filhos, podem alcançar as nossas gerações. As pessoas nos procuram dizendo, pastor, eu estou vivendo debaixo de uma maldição. Desde lá dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus pais, e alcançaram a minha vida e agora estão alcançando a vida dos meus filhos. Pastor, o que eu faço? Aí eu pergunto para ela, me conta um pouquinho da tua história, e ela vai contando os relatos de desobediência, de alianças de iniquidade. Ela vai relatando pecados que a família dela vem praticando e vai gerando essa infiltração demoníaca através desses pecados, pecados do vício, pecados da prostituição, pecados da lascívia, da pornografia, enfim. Pecados da mentira, da desobediência, e eles vão quebrando, e a família dela vem quebrando há 4, 5 gerações, eles vêm quebrando as alianças com Deus. E daí vem a maldição e alcança os filhos e alcança os netos. Os pecados que cometemos não ficam impunes.
Sabe qual é o engano que Satanás tenta colocar no meu coração e no teu coração, você que me escuta nessa noite? É dizer que o pecado não vai dar nada. Deus é bonzinho. Deus é tão bom que não vai te condenar por causa desse pecado, não vai ter nenhuma consequência. Isso é uma mentira. É uma mentira, é um sofisma que Satanás tenta colocar aqui na tua mente e na minha mente, dizendo que aquilo que a gente faz não vai ter consequência. É mentira. Todos os nossos pecados trazem consequências. Uns podem trazer consequências mais dolorosas do que outros, mas todos os pecados têm consequências. Quais são as consequências que você está vivendo até hoje dos pecados que você tem praticado? Ou que a tua família vem praticando? O roubo, a lascívia, a mentira, a prostituição, o orgulho, a vaidade, a soberba. São pecados de pensamento, pecados de omissão, saber o que tem que fazer e não faz. Pensamentos impuros na tua mente, e isso vem sobre a tua vida e vem às vezes desde lá da geração dos teus pais. A segunda palavra que eu encontro para maldição é calau. A segunda palavra então é calau. Este termo aparece cerca de 130 vezes no Antigo Testamento. O sentido básico da sua raiz quer dizer diminuir, lidar com desdenhosamente, ridicularizar, zombar. Significa desejar alguém uma posição inferior ou rebaixá-la de seu estado. O veículo que canalizará esse tipo de maldição é o quê? A língua. Então aqui, calau é a palavra falada. Quando você quer desmoralizar alguém, quando você é desrespeitoso com o teu pai, quando você é desrespeitoso com a tua mãe, com os teus filhos, com os teus pais, enfim, com o teu cônjuge. Então essa é a maldição falada. É aquela que você lança sobre as pessoas, que você diz, você não presta. Você vai ver quando você casar. Quando você casar, você vai ser traído, você vai ser traída. Você vai viver num buraco financeiro, numa falência financeira. Você é um burro, você é uma burra. Você é um idiota, você é um imbecil. São palavras que são proferidas muitas vezes sobre a minha vida e sobre a tua vida, que trazem marcas, que deixam cicatrizes, que ficam impressas aqui na nossa mente. E quando nós casamos, e quando nós crescemos, e quando nós recebemos um não, e quando nós vamos para uma entrevista de emprego e o outro é escolhido e não sou eu que sou escolhido para aquela vaga, eu começo a pensar, realmente eu sou um burro, eu não sirvo para nada, eu sou um inútil. E você vai vendo se cumprir na tua vida aquelas palavras que você recebeu às vezes de alguém que tinha liderança, que exercia uma liderança, seja espiritual ou não, sobre a tua vida. O pai, a mãe, o avô, a vovó, o patrão, você não faz nada direito. E você acredita naquelas palavras. E você traz aquela palavra para dentro do teu coração e ela fica enraizada no teu coração. Essas palavras então são calau. Maldição advinda por falar mal. Praguejar. Você já praguejou? Já, né? Muitas pessoas já praguejaram. Difamaram, já difamou o outro, caluniou, já falou mal do outro, xingar. Desejar o mal para a pessoa. Na antiguidade, atribui-se grande poder à palavra falada. A Bíblia diz que há poder naquilo que eu falo. Há poder naquilo que eu libero no mundo espiritual. E as pessoas ainda não entendem que a nossa palavra é poderosa. Tanto para abençoar como para amaldiçoar, para destruir. E pessoas vão liberando palavras de maldição sobre pessoas que nós amamos, pessoas que nós deveríamos proteger, nós amaldiçoamos. Então, eu proferi uma sentença verbal negativa a qualquer pessoa. Podia realmente levantar ou provocar poderes destrutivos que iam diminuir a sua felicidade. Isso está lá na antiguidade. Eles acreditavam que existia o quê? Atribui-se, então, grande poder à palavra falada. Mas isso é uma verdade. Porque quando eu começo a falar para uma pessoa que ela não presta, que ela é incapaz, ela acredita que ela não presta, que ela é incapaz, que ela é um inútil. Então é a palavra falada. Os pagãos achavam que podiam manipular os deuses através das suas palavras. Golias, está lá em 1 Samuel, está errado ali, sobrou um E, mas depois a gente arruma. Então, 1 Samuel 17:43. Golias amaldiçoou a Davi. Ele disse, sou por acaso um cão para que você venha com paus e pedras contra mim? Então ele amaldiçoou a Davi através dos seus deuses. Balaão sendo chamado para amaldiçoar Israel, número 22:6. Balaão é contratado para amaldiçoar Israel e ele diz, olha, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Vocês estão entendendo o poder daquilo que a gente fala? Balaão diz, eu não posso amaldiçoar Israel porque ele é abençoado, ele é o primogênito de Deus.
maldição, como um pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição, a calau, sem causa não se cumpre. Provérbios 26, 2. Sendo assim, uma calau infundada não tem valor algum. Se for uma palavra que seja infundada, você não deve guardar no teu coração. Quando alguém diz você é um incompetente, você tem que rejeitar essa palavra. Eu não sou um incompetente, você é um imbecil, você não presta. Você tem que jogar fora essas palavras e eu não vou guardar isso no meu coração. Isso não é uma verdade ao meu respeito. A verdade ao teu respeito é o que Deus diz ao teu respeito. Em síntese, essa palavra sempre aparece associada à ideia tradicional de lançar uma praga, proferir uma maldição, verbalizar algo ruim contra uma pessoa ou objeto. Seus efeitos podem ser trágicos e duradouros do ponto de vista espiritual. Então, uma palavra, uma calau, lançar uma palavra de maldição, uma palavra proferida de maldição, pode trazer consequências trágicas e duradouras na vida da pessoa. Pessoas que não conhecem a Deus estão debaixo de uma maldição, que receberam dos seus pais e vivem uma vida de derrota. A vida familiar inteira dela é uma vida de derrota, de destruição. Quantas famílias nós conhecemos que vivem destruição? Que vivem uma vida miserável? Que vivem uma vida de derrotas? A terceira palavra que eu queria falar nessa noite é arar. Em último lugar, temos a palavra arar. Essa palavra é usada pelas Escrituras para descrever uma pessoa debaixo da maldição. Então a palavra arar, quando ela aparece cerca de 63 vezes no Antigo Testamento. É a pessoa que está debaixo da maldição, ou seja, a maldição já está em cumprimento na vida da pessoa. Arar significa prender por encantamento, cercar com obstáculos, deixar sem forças para resistir. É exatamente assim que a maldição atua sobre quem a possui. Prende-a em uma área da vida ou em áreas várias áreas da sua vida. E talvez em muitas áreas da sua vida você esteja preso. Às vezes você está preso na área financeira. Às vezes o teu cativeiro é na área sentimental. Às vezes o teu cativeiro é na área emocional, na área financeira, profissional, relacionamentos que não prosperam. Então ela vem para prender você realmente com cordas, com correntes em áreas da tua vida. Arar. Maldição, arar. As duas maldições anteriormente analisadas, alá e calau, então, tão somente representam o quê? Aspectos descritivos. Ou seja, predizem o que poderá acontecer. Então a maldição que chega, a palavra que é lançada como maldição, mas arar é a maldição já acontecida, ou seja, concretizada, o castigo em cumprimento. Quando a arar acontece, essa palavra de maldição acontece na minha vida e na tua vida, já está em cumprimento, já está se cumprindo aquela maldição na nossa vida e na nossa história. E aí é quando a gente corre para Deus, porque a gente fica o quê? Aflito, a gente fica preso nessa palavra de maldição, acorrentado junto dela, e a gente vê realmente acontecendo na nossa família e na nossa linhagem, várias coisas que se repetem, vários sintomas sendo repetidos na nossa vida e na tua família. Isso é a maldição, isso é o arar. Mas pastor, como que a gente rompe com isso daí? Agora sim nós vamos para aquilo que eu quero falar, eu só estava introduzindo esse assunto para você entender. Como romper com as maldições? Aqui está uma pergunta. Como que eu faço, pastor, para romper com as maldições? Essa é a pergunta, talvez uma das perguntas que sejam mais recorrentes para a gente no gabinete, nos atendimentos. Como que eu rompo com as maldições, pastor? As maldições não são definitivas, elas podem ser interrompidas na sua vida. Eu e você não quebramos as maldições, somente quem quebra a maldição ou as maldições é Cristo, e é através da cruz. Toda a maldição foi quebrada na cruz, através do sacrifício de Jesus as maldições são quebradas. Aí você vai dizer assim, tá pastor, mas eu continuo preso. Nós vamos chegar lá. Coloca o cinto de segurança, como o pastor Lobo ensina e diz para nós, que nós vamos chegar lá. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos o quê? Curados. Nós somos o quê? Sarados. Isaías 53, 5. Então como que eu vou romper com as maldições, pastor? Primeiramente, para você romper com maldição, você precisa se encontrar com Jesus na cruz. Não tem como você romper com uma maldição se você não tiver Jesus como Senhor, se você não tiver uma aliança com Jesus, se você não entender que Jesus é teu Salvador, que Ele é o teu Deus, aquele que você pode pedir o socorro.
Cristo nos resgatou da maldição. Presta atenção, olha o que diz Gálatas 3,13. Cristo, ele nos resgatou do quê? Da maldição da lei. Fazendo-se ele próprio o quê? A maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Jesus, então, o que o texto de Gálatas está dizendo e nos ensinando? Ele está dizendo que Jesus se faz o quê? Maldição no nosso lugar. Toda maldição, todo arar em cumprimento na minha vida e na tua vida que era para se cumprir, da separação de Deus, da desobediência e do pecado, ela se cumpre aonde? Ela se cumpre em Jesus. Ele próprio se faz a maldição. A cruz é o centro de tudo. Você precisa entender nessa noite que a cruz é o centro de tudo. A cruz é o marco zero. É quando eu chego diante da cruz e tudo aquilo é zerado. É quando eu me encontro com Deus, eu tenho um novo quê? Um novo recomeço. Também em Cristo, porque Ele leva o que? As nossas maldições. Então na cruz eu tenho um novo recomeço com Deus. Mas eu preciso confessar as minhas culpas. Eu preciso confessar os meus pecados. Eu preciso abandonar e principalmente eu preciso obedecer a palavra de Deus. Então a cruz é o marco zero, onde eu me encontro com Deus. Então, depois que eu passo pela cruz, mas para mim passar pela cruz eu preciso me arrepender. Você quer romper com as maldições? Você quer romper com os pecados? Você quer romper com essas maldições geracionais na tua vida que vem lá desde a tua família, desde os teus avós? Porque a tristeza, segundo Deus, opera o quê? Arrependimento para a salvação, o qual nos traz pesar. Mas a tristeza do mundo opera o quê? A morte, o arrependimento, o que gera arrependimento no meu coração, quando o arrependimento é gerado na minha vida e na tua vida, o arrependimento é para a salvação, o qual não traz o quê? Pesar. Sabe a pessoa que diz que se arrependeu, mas continua com peso? Ah, quando eu era do mundo eu era mais feliz. Você já ouviu isso? Pastor, eu vim para a igreja, mas aqui na igreja é um não pode isso, não pode aquilo, não pode. E no mundo pode. Isso é pesar, então você não está preso no mundo. Quando você se arrepende, você não fica preso, não traz esse pesar de tristeza no teu coração, porque a tristeza do mundo vai operar o que? A morte na nossa vida. Vai operar o que? A maldição sobre a nossa vida. Arrependimento tem que nos afastar do pecado. O arrependimento sincero, o arrependimento verdadeiro, ele precisa o quê? Nos afastar do pecado. Então eu não posso mais ficar me contaminando com o pecado, continuar vivendo na prática do pecado. Não é que eu vou deixar de pecar, eu sou pecador, você que me escuta nessa noite, você é pecador. Eu ia dizer pescadores, né? Também pode ser muito pescador, mas nós somos pecadores. O arrependimento, ele tem que nos afastar do pecado. Ele tem que nos levar para longe do pecado e para perto de Deus. O arrependimento tem que produzir isso na minha vida e na tua vida. Eu não vim chamar justos. Olha o que Jesus diz em Lucas 5,32. Eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar o quê? Pecadores ao arrependimento. Jesus deixa claro o que ele veio fazer, a obra redentora dele. Ele veio chamar o quê? Os pecadores para o arrependimento. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que somos justos. Nós, com a nossa justiça própria, achamos que somos justos, que somos bonzinhos. Pastor, eu sou bonzinho. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não falo mal de ninguém. Eu não desvio, eu não cobiço a mulher do próximo. Eu não desvio nada que não é meu. A gente acha que a gente é bonzinho, a gente acha que a gente é justo, mas a gente precisa passar pelo arrependimento. E quem em seu nome se pregasse o quê? O arrependimento para a remissão dos pecados, a todas as nações precisa ser pregado o arrependimento. Lucas 22:47. Arrependimento, então, o que é? Uma lamentação sincera pelo mal cometido. Arrependimento tem que ser uma lamentação sincera pelo mal cometido, contrição e reconsideração, mudança de mente, uma metanoia, conforme Romanos 12, uma mudança de mente. Isso tem a ver com arrependimento. Se arrepender realmente é lamentar por aquilo que você fez. Você é alguém que lamenta? Eu queria propor para você pensar nisso. Você tem lamentado pelos pecados que você pratica? Você lamenta realmente? Você lamenta sinceramente? Você sente realmente uma contrição diante dos pecados? Você muda a tua mente, você tem mudado o teu comportamento diante do pecado? Como que nós temos lidado? Temos nos arrependido?
Em segundo lugar, então eu passei pela cruz. Eu estou falando sobre como romper com as maldições que a gente recebe, as maldições que nós recebemos e muitas nós mesmos buscamos para a nossa vida quando nós continuamos a perpetuar o pecado na nossa linhagem, na nossa geração. Então, eu tenho que me arrepender, depois eu tenho que confessar. Confessar é admitir a culpa. Concordar com Deus que somos pecadores e que somente em Jesus Cristo nós somos libertos do pecado. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós não concordamos com Deus. Nós queremos ser professores de Deus, nós queremos ensinar a Deus, nós queremos justificar o nosso pecado, dizendo que não é pecado. Ó, Deus, eu acho que não é pecado isso não, acho que o Senhor está sendo muito rigoroso, Deus. Então nós não queremos confessar, nós queremos tentar trazer e justificar o nosso pecado diante de Deus. Sabe quem fez isso muito bem? Adão fez isso muito bem. E olha onde é que Adão foi parar, foi expulso do jardim. Tentando justificar o pecado diante de Deus. Reconhecer o nosso estado pecaminoso, destrutivo, voltado para o mal. E que temos a necessidade de sermos o quê? Transformados pelo amor de Deus, através da obra redentora realizada por meio de Jesus Cristo, aonde? Na cruz. Então confessar é reconhecer o quê? O nosso estado pecaminoso. Que eu sou pecado, que o pecado é destrutivo, que o pecado traz destruição, que o pecado traz dor, que o pecado traz sofrimento, o pecado e as suas consequências. Então, quando eu confesso, eu estou reconhecendo diante de Deus o meu estado pecaminoso, destrutivo. Eu mesmo tento me destruir, você mesmo tenta se destruir, famílias destruídas, famílias arrebentadas, famílias desiludidas, famílias tristes, famílias disfuncionais, estão presas realmente muitas vezes em pecados ocultos, pecados escondidos, dentro da linhagem, dentro da família, pecados que não foram confessados, pecados que não houve arrependimento, pecados que não abandonaram, traz consequências. Então também nós precisamos confessar. Olha o que a Bíblia diz em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Diga aí na tua casa, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar os nossos pecados é parte importante para rompermos com as maldições. Eu preciso me arrepender sim, mas você depois do arrependimento, você precisa confessar. Confesse os pecados. Senhor, eu quero confessar a quebra da aliança. Senhor, eu quero confessar o meu roubo. Senhor, eu quero confessar minha sonegação. Senhor, eu quero confessar a quebra da aliança com o Senhor. Senhor, eu quero confessar a quebra da aliança com o meu cônjuge. Senhor, eu quero confessar que eu adulterei, que eu menti, que eu roubei, que eu vivo uma vida de mentira, que eu vivo no meio da promiscuidade, da sensualidade, que eu vivo no meio da sedução, da loucura. Eu vivo no meio dos prazeres, Deus. Você precisa confessar os teus pecados para Deus. Dá nome ao teu pecado. O pecado tem nome. Não funciona com Deus. Ó Senhor, me perdoa a minha multidão de pecados. Para com isso, meu irmão. Dê nome ao teu pecado. Meu pecado é idolatria, Senhor. O meu pecado é o adultério. O meu pecado é uma fraqueza na carne. Dê nome ao teu pecado, confesse e abandone o teu pecado. Então, confessar os nossos pecados é parte importante para nós podermos romper com as maldições. Precisamos nos arrepender, precisamos confessar. Mas, terceiro lugar, também nós precisamos pedir perdão. Ao Senhor nosso Deus pertence o quê? A misericórdia e o perdão. Daniel 9:9. Perdão, remissão de pena. O que é o perdão? Você que está me escutando está dizendo, pastor, eu não vou perdoar ele, eu não vou perdoar ela, eu não perdoo o meu chefe, eu não perdoo o meu pastor, eu não perdoo o meu líder de célula, eu não perdoo o meu cônjuge, eu não perdoo o meu pai, eu não perdoo a minha mãe. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, e Deus diz que nós devemos perdoar. Perdão, então, é remissão de pena, ou ofensa, ou dívida. Remissão de pena. Ofensa, você ofendeu alguém ou você foi ofendido por alguém. Você está dando o quê? Remissão, dívida. Você deve para alguém ou alguém deve para você. A ofensa também nada mais é que uma dívida que alguém tem com você. Desculpa, indulto,
ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era o seu dever ou obrigação por quem competia exigi-lo. O que o texto está dizendo? Desobrigado o que? De cumprir o que? Aquilo que era a pena que você ia receber. Sabe qual é a tua pena? Sabe qual é a tua pena? Eu sei qual era a minha pena que eu tinha que receber. A minha pena era condenação eterna. A minha pena para o Marcos era condenação. Mas através de um ato de perdão de Deus, ao Senhor pertence a misericórdia e o perdão, por um ato de perdão, por um ato de misericórdia, por um ato de justiça, por um ato de Deus com relação à graça, um ato de graça de Deus, eu alcanço o quê? O perdão de Deus. Quando eu entendo que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Perdão é necessário também para você romper. Você precisa perdoar. Uma das chaves, o pastor Lobo nos ensina que uma das chaves da libertação para romper com maldições é o perdão. O perdão destrói as fortalezas na mente. Perdão destrói fortalezas. Perdão, você está arrancando a autorização da mão das trevas, das mãos de Satanás de nos acusar. O perdão arranca dele a autorização de nos acusar. Se você entender isso, você não vai ficar guardando no teu coração mágoa, ressentimento e falta de perdão. Você vai correr e vai perdoar alguém. E eu quero te desafiar nessa noite, se você tem que perdoar alguém, ligue para essa pessoa depois dessa mensagem, manda um WhatsApp, ligue, mande uma carta, mande um e-mail, reconcilie-se com a pessoa, peça perdão, porque o perdão destrói fortalezas na nossa mente. Todos nós recebemos o perdão através da cruz de Cristo. Somos livres das nossas culpas, do nosso passado, livres da morte. Nós somos livres da morte, nós somos livres do nosso passado. Perdão destrói as fortalezas na mente e no coração. Perdão destrói as fortalezas da mente e do coração. Existem fortalezas na tua mente que elas vão ser destruídas quando você perdoar. Pare de sonegar o perdão para quem te ofendeu. Pare com isso. Libere o perdão, perdoe essa pessoa. Pastor, mas eu não sinto de perdoar. Perdão não é sentimento, perdão é uma decisão. Você decide perdoar a pessoa, até porque Jesus nos ensina que perdão é um mandamento. Nós devemos perdoar a pessoa até 7 vezes, Senhor. Eu não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Perdão vai destruir fortalezas na tua mente e no teu coração. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, feliz o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Salmos 32, 1 e 2. O perdão então destrói fortalezas. Em quarto lugar, eu quero falar sobre obediência. Arrependimento, confissão, perdão e obediência. Obedecer a palavra de Deus não é questionar. Obedecer inteiramente a palavra de Deus não é obedecer quando me faz bem, não. Quando eu desejo obedecer porque isso vai me trazer um retorno, não. A gente obedece a palavra de Deus porque ela é a verdade em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Em meio à dificuldade eu preciso obedecer. Olha o que diz 1 Samuel 15, 22. Olha que texto lindo. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer para Deus é muito melhor do que sacrificar, meus irmãos. Então Deus se preocupa muito mais se nós estamos obedecendo do que nós estamos sacrificando. Porque se eu estou obedecendo a Deus, eu vou te dizer uma coisa, eu não vou ter dificuldade nenhuma em sacrificar algo da minha vida para Deus, ou sacrificar algo que tem roubado a obediência do meu coração. Quando eu obedeço a Deus, eu não tenho problema nenhum de sacrificar algo que me rouba a paz, que me rouba a obediência, de eu estar no caminho do Senhor. Eu vou sacrificar aquilo, eu vou abandonar aquilo, eu vou abandonar aquele pecado. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a quem? A vós mesmos. Quero te dizer uma coisa, que toda vez que você ouve uma palavra, que é a verdade desse altar, e você não colocá-la em prática, você está enganando a você mesmo, você não está enganando a Deus, você não está enganando os pastores, você não está enganando o teu cônjuge, a pessoa que está do teu lado, o teu filho, você não está enganando a tua família. Eu quero dizer que você está enganando a você mesmo. E por isso você não consegue romper com essas maldições, com esses pecados familiares que vêm de geração em geração, te visitando e visitando a tua família. Esse espírito de perseguição demoníaca que se infiltrou na tua geração e na tua linhagem, que vem realmente roubando, minando as tuas forças.
porque você não é cumpridor da palavra de Deus, seja cumpridor. Então a palavra está dizendo que nós temos que obedecer a Deus em tudo, nós vamos obedecer. Para romper com as maldições, é fundamental obedecer a Deus e seus mandamentos. Obedecer a Deus em todos os momentos é fundamental. Você precisa entender isso nessa noite, você precisa compreender no teu coração que a obediência vai te levar para um lugar de bênção, que a obediência a Deus vai te levar para um lugar de vida, que a obediência a Deus vai te levar para você desfrutar das maravilhas que Deus tem para a tua vida e para a tua família, mas que a desobediência também vai te levar para um lugar de tristeza, que a desobediência também vai te levar para um lugar de dor, que a desobediência também vai te levar para um lugar de maldição. Você precisa compreender, para que você possa realmente romper com essas maldições, você precisa obedecer. Obedecer quebra as maldições. Quando nós obedecemos, então a quebra de maldições, que não existe quebra de maldições, o que existe é obediência na palavra de Deus. Eu coloquei ali de propósito mesmo. Olha o que diz o texto. Agora, pois, ó Israel, agora, pois, ó IBBR, agora, pois, ó Marcos, agora, pois, ó Neuza, ouve os estatutos e os preceitos que eu vos ensino, para observardes, a fim de que vivais, e entreis e possuais o que? A terra que o Senhor Deus deu a vossos pais. Olha que texto de Deuteronômio 4:1. Ó Israel, ouve os estatutos, os ensinamentos, os preceitos, os mandamentos, obedeçam para que vocês tenham o quê? Vida, para que vocês possam possuir, para que essas bênçãos venham e alcance a tua vida, e alcance a tua geração, para que você viva bem na terra, para que você possa viver a plenitude do que Deus tem na tua vida, para que você possa viver a plenitude que Deus tem para a tua história, meu irmão. Olha o que o texto diz, obedecer a Deus vai fazer você romper com as maldições. Se vocês obedecerem, olha só o texto de Deuteronômio capítulo 28. Você está bem sentado aí? Se segura aí, engancha no braço da tua esposa, segura na mão do teu filho para que você não caia agora. Olha o que diz a palavra do Senhor. Se vocês obedecerem fielmente, eu vou ler bem devagar, bem pausadamente. Eu quero que você entenda esse texto. Você é muito inteligente, você é muito mais inteligente do que eu. Você vai entender o que a palavra de Deus está falando com você agora. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos, repete aí na tua casa, você que está me escutando e falando pausadamente, todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Você entendeu, querido? Dá um glória a Deus aí nesse chat aí. Diga que você recebe essa palavra de Deuteronômio sobre a tua vida. Diga, eu recebo essas bênçãos, eu quero te obedecer. Diga para Deus, Deus, eu te obedeço agora. Em nome de Jesus, eu quero botar em prática todos os teus mandamentos. Eu quero cumprir a tua palavra viva e verdadeira na minha vida. Leia esse texto depois. Depois que terminar esse culto, abra a tua Bíblia lá e leia o capítulo 28 de Deuteronômio, meditando realmente nele. Pegando realmente os ensinamentos, deixando essa palavra entrar na tua mente e descer no teu coração, meu irmão. Faça isso depois. Agora que você já leu isso que nós acabamos de ler de Deuteronômio, eu queria te convidar a orar. Eu queria que você pensasse um pouquinho na tua vida. Talvez você esteja pensando aí, pastor, eu queria muito viver tudo isso.
Eu queria viver muito esse texto, esse último texto que o senhor leu de Deuteronômio, capítulo 28, do verso 1 até o 3. Eu queria viver isso, eu queria ser bendito na cidade, eu queria ser bendito no campo. Eu queria ser bendito ao chegar, bendito ao sair. Eu queria que a minha família fosse bendita no Senhor. Eu quero te dizer que tudo isso está ao teu alcance. Porque a palavra de Deus é a verdade, ao teu respeito, ao meu respeito, a palavra de Deus é a verdade. Ela não mente, Deus não mente, meu irmão. Deus, ele é um Deus de princípios. Deus, ele é um Deus de processo. Deus, ele é um Deus de relacionamento na nossa vida. Às vezes nós queremos abortar os relacionamentos, às vezes nós queremos abortar os princípios da palavra de Deus, nós queremos abortar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Nós queremos chegar no final, mas nós não queremos passar pelo processo. O que Deus está te chamando para essa noite, nesse momento, é um processo para você romper com as maldições, com esses pecados geracionais. Você vai romper se você entrar nesse processo com Deus. Só que quando você entra nesse processo de obediência na palavra de Deus, eu quero te dizer que Deus não te desampara, Deus não te abandona, Deus não te deixa sozinho, Deus te dá o socorro. Deus te dá o socorro. Vamos fazer essa oração? Eu queria convidar você, antes de fazer essa oração, você que não conhece a Jesus, que está aí nesse canal, diz: eu cheguei aqui, nem sei como cheguei. Você que não tem uma aliança com Jesus, eu quero te convidar nessa noite, faça uma aliança com Jesus. Convide Jesus para entrar no teu coração. Diga assim: eu aceito, eu recebo Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Pode colocar aí também no chat da igreja. Se você está entregando a tua vida para Jesus nessa noite, se você está confessando Jesus como teu único e suficiente Salvador, coloque aí no chat da igreja. Se você já é cristão, vamos fazer essa oração. Você que já tem uma caminhada com Deus há muito tempo, vamos fazer essa oração juntos? Eu vou fazer também pausadamente para que você possa fazer comigo. Vamos lá? Querido Deus, repete aí, tá bom? Querido Deus, eterno Pai Celestial, me aproprio da Tua palavra, que é a verdade, para curar, salvar, transformar e romper com as maldições. Rejeito em nome de Jesus todas as heranças familiares de derrota e maldição que eu recebi dos meus pais, dos meus antepassados. Renuncio a todos os pecados e práticas cometidas por meus pais, que me afetaram até o dia de hoje. Todas as maldições do meu passado estão sendo quebradas agora, no poder do sangue do Cordeiro, por meio da cruz. Eu sou uma nova criatura, cheio da graça, do perdão, do amor. Eu me revisto com o sangue da libertação do Cordeiro. Eu sou livre, sou filho de Deus em Cristo, sou vencedor, sou amado do Senhor, sou bendito de Deus, sou chamado para viver a plenitude da presença do Espírito Santo na minha vida, na minha casa, na minha família. Sou amado de Deus. Estou em Cristo agora, assentado nas regiões celestes. Tenho uma herança eterna com o Salvador, que me resgatou do pecado. E eu fui transportado do reino das trevas para o reino da luz, em nome de Jesus e em Cristo Jesus. Amém. Amém. Você fez essa oração? Que Deus possa te abençoar. E eu queria encerrar orando por você. Agora você não vai precisar repetir essa oração, eu queria só orar por você. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, por esse tempo tão gostoso, tão precioso aqui na Tua presença, Senhor. Obrigado, Deus, pelo socorro, pelo livramento do Senhor em cada vida, em cada coração. Pai, nós cremos que os Teus filhos estão rompendo nessa noite, Deus, com o pecado. Eles estão agora se arrependendo. Essa noite foi uma noite de arrependimento, foi uma noite de confissão, foi uma noite de perdão, foi uma noite de obediência, Senhor, à Tua palavra, de volta para os caminhos do Senhor. Os Teus filhos estão voltando para a casa do Pai, para obedecer a Tua palavra, Senhor. E a palavra de Deuteronômio 28 vai se cumprir na vida dos Teus filhos, Pai. E essas bênçãos
Se vocês me obedecerem, se vocês forem fiéis aos meus estatutos, aos meus mandamentos, assim diz a palavra do Senhor, em Deuteronômio, essas bênçãos os perseguirão e alcançarão. Essas bênçãos estão agora, Pai, alcançando os teus filhos, Pai. E os teus filhos estão sendo abençoados. E toda aquela herança de derrota, aquela herança de maldição, de pecados geracionais, familiares, está sendo quebrado agora pelo poder da cruz, pelo poder do evangelho da salvação, Pai. Eu abençoo a vida dos teus filhos, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua linhagem, eu abençoo a sua família, eu abençoo a sua história. Muito obrigado, Senhor, porque os teus filhos recebem agora o socorro do Senhor, eles recebem agora a visitação do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Amém, que Deus abençoe você. No domingo agora teremos o nosso culto às 10 horas, às 19 horas também. Será dia dos pais. Que Deus possa realmente abençoar e surpreender você nesse dia dos pais. Amanhã, sábado, teremos o nosso encontro da nossa juventude aqui. Segunda-feira é imperdível. O pastor Kekros e a Cláudia sempre trazendo uma palavra para casais. Você não pode perder às 20 horas. Na terça-feira nós temos o CR aqui com o pastor Alcir e toda a equipe dele. Gente, é uma ferramenta de libertação, de transformação. Na quarta-feira nós temos o culto mais aleluiado da cidade, o Fire, o quarta Fire, o fogo puro. Na quinta-feira nós temos com o pastor Alan, a quinta teológica, ensinamentos profundos dentro da palavra de Deus. Na sexta-feira nós temos o Família da Fé, trazendo essa ministração de famílias, realmente, trazendo essa série do Deus da família. Tá bom? Então não perca nada, compartilhe com os outros. Se você foi abençoado, compartilhe com as pessoas para que a gente possa alcançar outras pessoas. Agora eu quero te abençoar, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça restauradora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com a tua casa e com a tua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus te abençoe.